Oi, meus amigos. Molhando Biscoito, hoje tenho o prazer enorme de receber uma grande atriz, mas ela é minha grande amiga. Então, vale tudo. Que delícia. Eu vou conversar aqui com uma moça que tem coisas incríveis para contar e que abandonou uma vida toda para ser atriz. E é, com vocês, Adriana Prado. Ai, que delícia. Que delícia. Obrigada pelo convite. A gente não se via já tinha um tempo. Tava com saudade já, matar essa saudade. Você não falou, mas a gente já foi da mesma família. Já Você já foi fizemos. meu sogro. Eu sei disso. Mas antes disso tudo, vamos molhar o biscoito. Vamos molhar o biscoito. Olha o biscoito. Pega um biscoito. Pega o biscoito e vamos molhar o biscoito? É, deixa eu dizer para você, tem pessoas Gente, que esse é o vêm castrinho. Tem pessoas que vêm aqui. Não, tem que molhar o biscoito, tem que molhar o Tem que biscoito. molhar o biscoito. Vamos molhar o biscoito. E tá gostoso. Fala. A Adriana é uma surpresa para quem estuda o que ela já fez. Eu já a conhecia, mas não em detalhes. A Adriana já trabalhou na ONU? ONU. É mesmo? Me Ai, conta, como é que então foi? vamos lá. Primeiro, vamos lá. Você é carioca? Não. Eu sou nascida em Brasília. Oh, Primeira geração de Brasília. Eu nasci em 69, Brasília de 1960. Os meus pais foram para lá em 64, ou seja, não tinha asfalto ainda na cidade. Seus pais são... Meu pai é mineiro, minha mãe é paulista. Mas eles fazem o quê? São... Meu pai é médico e minha mãe trabalhava no Ministério da Aeronáutica até se casar e aí virou mãe. Então, foram para lá, que se conheceram antes, mas foram para lá e apostaram na cidade nova, na nova capital. E estão lá até hoje. Minha família toda mora lá. Ah, é? Meus pais são vivos, graças a Deus. Meu Manda um adeuzinho pro papai. Oi, pai. Papai tá com 88 anos. Não, isso não é nada, eu tô Nada. com... Não. E minha mãe tem 83. Ela tá com a minha idade. Mamãe era da aeronáutica. Mamãe foi da aeronáutica. Então seu pai pegou ela no voo. Será que foi? Sei lá. Sabe que eu vou perguntar? E aí a gente... quer dizer, eles foram pra lá e eu nasci lá, meu irmão também. Somos só nós dois, que eu saiba. E aí... estudei minha vida toda em Brasília, me casei em Brasília. Você estudou o quê? Então, primeiro eu comecei em serviço social. Na época que a Erundina era prefeita de São Paulo e ela era assistente social. E aí eu fui fazer serviço social, não gostei, fiz 1 ano e meio na UNB, a federal. Depois fui fazer relações internacionais. Aí foi minha paixão. Aí realmente eu me encontrei, achei muito delícia. É um curso muito amplo, muito vasto. Para você que não está avisado, relações internacionais... Ai meu Deus, que medo! Não é ter caso de sexo com estrangeiro, não, hein? É. Pode ser também. É? Pode ser também, mas não foi o que eu estudei. Não foi o que eu estudei. Não, relações internacionais te dão uma visão do mundo como um todo, da economia mundial, dos direitos internacionais. É um curso que te dá uma visão muito legal do mundo como um todo. Então, eu trabalhando, estudando na UNB, sempre fui Caxias. Sempre fui caretas, aquelas que copiam tudo que o professor fala, que anota tudo, que não mata a aula. Mais conhecido como CDF. CDF, horrível. Vocês sabem o que é CDF, né? CDF é o de ferro. Aquele que não sai da cadeira. Aquele que fica lá na primeira cadeira, que o professor até pergunta, tá prestando atenção? Ela sabe. Chegou ao absurdo de um professor que dava a mesma matéria todos os anos. Isso é verdade, gente. Ele me pediu o caderno quando acabou o semestre. Ele falou, Adriana, me dá teu caderno, que eu não preciso nem fazer uma coisa para o próximo ano. E aí, por ser assim, muito dedicada e tudo, e Brasília tem uma vantagem que você, num curso desses, você, por ter ali todas as embaixadas, o Congresso, a Câmara, o Senado, você tem professores que são ministros, senadores, deputados e muita gente da área diplomática. Muitos diplomatas. E eu chamei a atenção, por ser muito Caxias, só tirava nota boa, e fui trabalhar num organismo internacional que se chamava Rede de Informação Latino-Americana, RITLA. Fiquei lá alguns meses, e depois eu fui puxada
para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que chama PNUD, é um programa da ONU. Como é que chama? PNUD. PNUD, tudo bem. PNUD, e aí fui para lá, fiquei lá, eu falo algumas línguas e me dava muito bem, achava... Você convive com gente muito inteligente, você tem uma troca cultural muito grande, mas é muito careta. É muito careta, né? É muito careta. Muito quadrado, né? E muito burocrático, uma produção de papel, uma produção de documentos. E tem uma hierarquia muito rigorosa. E é difícil para uma pessoa que tem uma alma artística aguentar uma hierarquia rigorosa e uma coisa muito de produção de papel. Então... Você foi se cansando? Fui cansando. Fui me cansando para a tristeza da minha família, porque uma família de médicos, eu não ter feito medicina já foi Mas aí eles aceitaram bem, porque tinha um certo glamour e um status. Você tá, né? Trabalhava no Itamaraty, em missão internacional, porque fiz. O carro vai buscar no aeroporto com aquelas bandeirolas do país, e a bandeirola do país que você está visitando. Meu passaporte era de outra cor. Tinha todo um glamour. Sim. Aí eu cansei, pedi demissão. Você saiu antes ou depois de casar? Qual casamento? O primeiro em Brasília, menina. Eu saí depois do primeiro. Você já era casada? Já tinha me separado do primeiro. Mas você Minha fama quando vai casou... ficar péssima Não, aqui. vai ficar ótimo. Todo mundo sabe que você é maravilhosa. Você... Eu Peraí. me casei com 20. Casou... Pô, 9, olha só. Era um bebê. Que pitel, hein? Você vê, Valentina, minha filha, tem 24. Eu olho pra ela e fico Linda. assim. Linda. Linda, linda, linda. Eu ainda vou trazer Valentina. E eu vejo ela com 24, eu já tinha separado Pois é. do primeiro. Que loucura. Uma loucura. Mas foi um casamento que... Eu vou molhar o biscoito. Você vai molhar o biscoito de novo? Porque você está separando tanto, eu vou, antes de você... Entendi. Entender, eu vou molhar o biscoito antes de você separar de novo. E aí foi isso, me separei. E eu queria sempre o teatro. Sempre quis. Então você separou, mas ainda trabalhava nesse esquema? Não. Morava sozinha, depois da separação, né? Ganhava bem, né, filho? As minhas amiguinhas todas estão quase, como é que fala, aposentando, né? Coisa que a gente não vai saber o que é na vida, né? Mas ganhava bem, a gente ganhava... Em dólar? A gente ganhava muito bem. Arrependo? Não, mas é claro que com a minha idade hoje eu queria essa segurança que eu não tenho. É lógico. Não fala que idade. Acho gozado. Sabe, as mulheres tão inteiras, gostosas, cheias de vida. A minha idade hoje, sabe? É uma loucura. A gente quer segurança, né? A gente quer segurança. Mas todo mundo quer segurança, todo mundo. Lógico. Mas aí eu tinha essa vontade, sempre tive esse sonho, eu sempre quis fazer teatro. E não era uma coisa familiar, não tenho artistas na família. Mas... E em Brasília também não era uma coisa muito... Não era. Eu comecei a fazer propagandas locais. Eu queria fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a fazer propagandas locais. Aí eu era garota propaganda de uma farmácia, que tinha uma rede de farmácias lá. Aí no começo eram textos medianos e o figurino ruim. Daqui a pouco eu escrevi o texto, o figurino era meu, eu me maquiava. Eu tinha essa paixão já. E aí eu chutei o pau da barraca, fui fazer teatro. Fui para Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes. Lá em Brasília. Que ela foi para lá, né? Dulcina morreu lá. E aí, Castrinho, quando eu subi num palco pela primeira vez, eu lembro que estava todo mundo já fazendo aquecimento em cima do palco, e eu olhando. E o diretor, vem, sobe, não. E eu, com um respeito, um medo, um receio, era um misto de sentimento. Falei, não sei não, hein? Quando eu subi... Pronto, é isso. Ferrou. Não, é isso. Acabou. Eu chorava, foi muito emocionante. Parece uma bobagem, eram 3 degraus. Para chegar no palco, eram 3 degraus. Eu estava na plateia. E foram 3 degraus, assim, que eu fui sentindo cada um deles. E na hora que eu pisei, eu falei... Tchau, todos. E aí começou essa carreira artística tão deliciosa e tão difícil. Difícil.
tão prazerosa. Eu falo sempre aqui no meu programa que a nossa carreira, e outras carreiras talvez, nós precisamos de 10% de talento e 90% de sorte. Exato. É muito difícil. Porque tem, nas outras carreiras tem o QI e o QA. QI é o quem indica, QA é o quem aguenta. Mas a nossa carreira precisa de sorte, Precisa, ter tá no lugar certo, na na hora hora certa, certa. aquele papel certo. Exato, e precisa que o autor escreva umas coisas interessantes para você não, né, para ter Aham. estofo, para o personagem crescer. E o ator tem que ser bom para o autor querer escrever. São N Tem que ter um diretor. variáveis. Que gosta de você, que É, te aguente é. e que você não bata de frente. É muita coisa, é muita variável. Mas toda profissão é difícil. Só que essa, eu senti que, por não ter também, assim, uma carreira de ninguém que abrindo portas para mim, eu tive que... Lógico. Não, mas todas as profissões geralmente são difíceis, realmente. Mas elas têm sempre uma equação. Isso mais aquilo Dá vai dar aquilo aquilo. outro. Entendeu? A carreira artística, ela não tem uma equação. Você vai fazer uma velha, quando você é nova, você faz uma nova quando você é velha. Você vai fazer uma judia, depois você faz uma nordestina. Enfim, não é uma coisa que 2 mais 2 são 4. Não é. É uma coisa que tem que vir daqui de dentro. Né? Você tem que ter inspiração, você tem que ter transpiração. Não é para falar, ó, os artistas. Não, é uma coisa. Você está aí. Vocês sabem que a gente tem que ter alguma coisa. E, pelo que eu estou vendo, Brasília, você sentiu isso. Você sentiu a transpiração, você sentiu a inspiração. Quer dizer, Foi inebriante. Eu saí dali e daí, aí depois dessa experiência, eu fui fazer um programa político em Brasília, apresentava um programa político do governador da época, não vem ao caso, já faleceu, deixa lá. E depois de alguns meses, acho que foram 8, 10 meses, não sei, nesse programa político, eu fui demitida. Trocaram a apresentadora, política, né? política é política. E foi maravilhoso, porque me deu coragem de sair de Brasília. Porque ali eu ia estar sempre muito limitada, né? Eu queria televisão. E você estava solteira nessa altura? Não, eu já estava com meu segundo marido. Segundo marido. O pai da Valentina. Aham. O pai da Valentina é francês, a gente se conheceu quando eu morava na Inglaterra. Aí você sabe falar francês, Inglês, italiano. inglês, quer dizer, sabia dizer para ele aí não, essas coisas. Oui, oui, não, não. E aí, a gente já tinha ela, inclusive. Aham. Quando eu resolvi ir para São Paulo. O que ele fazia em Brasília? Ele é empresário, ele está lá. Você acredita que eu importei o francês e ele ficou? Ele está lá em Ele Brasília. está lá em Brasília, ele tem uma outra família. A Valentina tem um irmão, o Alexi. E você se dá com ele? Super. Bacana. Super. Isso é muito bacana. Inclusive, quando eles vêm para o Rio, eles ficam lá em casa. Oh, Nesse que grau. bacana. Não, muito bacana. É, nesse grau. Não, e Valentina porque... é enlouquecida com o irmão. Aí. Enlouquecida, isso me dá uma tranquilidade de saber que ela tem irmão, né? Que tem com quem contar sempre. Mas aí fui para São Paulo estudar, porque queria abrir os horizontes. Brasília. Eu queria televisão. A Brasília é muito Brasília, né? Você não tem. Se bem que, assim, se a gente for pensar em termos de Brasil, teledramaturgia é Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sempre disse, agora menos um pouco, mas há algum tempo atrás, o útero do Brasil era Rio de Janeiro. Nascia aqui, dava certo. Muita gente fazia teatro em São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro, fazia sucesso e aí explodia no Brasil. O Rio de Janeiro é assim, hoje já está bem dividido com São Paulo, tem o número de teatros que tem em São Paulo. Você vê, as televisões, antigamente, elas eram comandadas pelo Rio. Hoje Sim. você já tem
comandos mais... Você tem outros braços. Outros braços, entendeu? Tem. Quer dizer, então, o Rio de Mas Janeiro... a teledramaturgia, o foco é o Rio, É o né? Rio, O forte é aqui, o know-how está aqui. E realmente sabe-se fazer. Já publicidade, fiz muito publicidade em São Paulo. São Paulo tem umas agências maravilhosas. E foi aí que eu percebi, porque até então, Castrinho, o que eu tinha? Eu tinha um desejo, eu tinha um sonho, mas eu não sabia se eu era boa, se eu ia conseguir, se eu ia alcançar, se eu ia poder viver da arte. Exato. Né? Que a coisa mais difícil é você viver da arte. Muito difícil. Ficou um pouco mais fácil quando nós tivemos algumas televisões que fixaram novelas, fixaram programas aí, ficou um pouco mais fácil. Mas para continuar no teatro é muito difícil. É com muito certeza, difícil. Com certeza. Primeiro que você vai trabalhar num teatro, se a peça for sua, o teatro cobra um percentual muito grande. Enfim. Dependendo de quantos estiverem em cena, toda a equipe. Se você quiser viaja com 30, viaja com 25. Exatamente. Teatro é difícil, é difícil. A televisão te dá uma certitude durante 9 meses, 1 ano. Exato. Ali você consegue pagar as suas contas e deixar um pouquinho de dinheiro. Isso, se programa. Se programa. Tem uns que ficaram até milionários. Tem. Mas tudo e aí, bem. em São Paulo, eu comecei a fazer publicidade, começou a dar muito certo. E eu falei, olha, então juntou o meu desejo com o meu talento, funciona, deu certo para mim. E comecei a fazer muita publicidade numa época em que a publicidade pagava muito bem ainda. Eu não peguei o auge, porque eu tenho colegas que ganhavam mais ou menos o equivalente a um carro zero em um filme publicitário. Mas hoje em dia é risível o que está sendo oferecido, porque você tem internet competindo, você tem influência. Pega 2 pneus do carro. Talvez um, hein? Mas eu peguei ainda uma fase legal, que você pegava os 4 pneus e o para-brisa, e tinha uma satisfação muito boa. Era enorme, era muito gostoso. Eu tenho uma gratidão enorme com São Paulo por isso. São Paulo me proporcionou isso. Você lembra o nome das agências assim? Lembro. Vamos falar dela. As agências de atores? Não, de atores, por exemplo. As agências de atores. Eu era da PT, Princípio do Talento, que fazia muita coisa lá. Tinha PT. Quer dizer, já teve um PT que, Princípio do Talento. Também Nossa Senhora do Casting. Olha, excelente nome, né? Nossa Senhora do Casting. Nossa Senhora do Casting, eu era dessa agência também. Tinha uma outra que já fechou, acho que era a Uni, uma coisa assim. E eu, assim, modéstia à parte, eu fui uma das poucas pessoas que conseguiu ter 6 filmes publicitários no ar ao mesmo tempo. Olha, nossa, 6? Eu peguei grandes marcas. A gente não pode ficar falando de marca, a gente não está assim, né? Mas eu peguei grandes bancos e cartões. Fala das marcas que você fez. Eu fiz Visa, fiz Master, fiz Mitsubishi, Volkswagen, fiz Avon, SBP, fiz Caixa Econômica, Etna, Walmart. Olha aqui. O primeiro que eu fiz foi Hipoglós. Eu era mãe de um bebezinho. Você sabe que eu faço um peixe a hipoglós? É pacu assado. Fica bom? Não sei, nunca. André já comeu? Não, também não deixo. André é a esposa dele, tá, gente? Caso vocês não saibam. Então, assim, como eu vi que funcionou, eu falei, nossa, é isso que eu quero mesmo, ainda vou ganhar dinheiro. E ganhava bem. E aí foi aí que o segundo casamento acabou. Eu acredito que essas coisas são gozadas. Agora, fora da arte. Quando a mulher começa a ganhar mais do que o homem, isso hoje em dia não é muito difícil, a tendência do casamento é... Não, mas eu vou defendê-lo. Não foi por essa questão. Não era financeira, não. Era a questão de que a gente teria que se mudar. Ele, empresário, já com a empresa dele instalada, ele construiu do nada, literalmente o prédio e tudo mais. E aí a intenção era, obviamente, os dois trabalharem nessa empresa e ficarem nessa empresa. E aí eu realmente me encantei e falei, não quero mais, vamos todos para São Paulo. E o momento não foi oportuno.
E essa empresa dele era onde? Em Brasília. Ah, sim, você... Ele morava lá comigo. Ele continua lá. Certo. Continua lá. E eu entendo. Ele estava totalmente estruturado lá e atrás de um sonho. Lógico, e você tinha seu sonho. Era atrás de um sonho. Eu fui atrás de um sonho. O sonho, às vezes, não é às vezes, dependendo do sonho, você larga tudo, porque o sonho é um objetivo muito forte. É. E eu acho que essa coisa da arte, ela é transformadora, e ela é inebriante, e ela é apaixonante, e eu fiquei totalmente apaixonada. Eu não vou dizer o nome do diretor que disse isso, mas tem um diretor, um grande diretor da Globo, que disse que a televisão, a arte, enfim, é uma cocaína. Deve ser uma coisa comparada, né? Aquele vício... eu, por exemplo, estou viciado há 64 anos. Olha isso. 64 anos. E não paro. Não paro. Não vai parar. Não, eu acho que o homem... Primeiro, eu acho que o homem é que nem bicicleta. Ou seja... Se parar, cai. E depois eu tenho um encanto nessa coisa que eu faço. A gente não consegue, Castrinho. Eu vou te falar que quando calha de acabar um projeto e demorar um pouquinho para o outro projeto começar, dá uma agonia, não dá? Dá uma desesperador. tristeza. A gente fica com saudade, a saudade do estúdio, a saudade dos colegas. Eu amo o nosso ofício. Eu amo o nosso ofício. Então, vou molhar o biscoito. Você vai molhar o biscoito? Molha o biscoito. Eu vou molhar o biscoito então você... também. Vamos molhar o biscoito. Você ainda está na idade de molhar o biscoito aqui. Meu Deus do céu! Deixa eu dizer para você. Sobre o que a gente estava falando. Eu acho que... Eu tenho vários amigos, colegas meus de colégio militar, e que depois que se aposentaram... Perderam o brilho. Pararam. Pararam no tempo. Entendeu? Nós não paramos porque é uma coisa que mexe aqui dentro, não deixa a gente parar. E quando você é obrigado a parar, você cai em depressão. É ruim. Eu dou esse exemplo na escolinha do professor Raimundo. Tinham vários colegas lá, já tudo coroão. Que equipe, que galera, não é mesmo? Quanto profissional talentoso na mesma sala. Pois é. Chico nós tínhamos a alegria de fazer aquilo. A alegria de viver. Devia ser uma delícia. Eu dizia que aquela escola não era uma escola, era um recreio. Era um recreio, era só recreio. Uma delícia. Devia ser, eu acredito E o dia que pararam, quando eu digo pararam, geral, os mais velhos... adoeceram. E morreram. Mas é isso. Pois é. Deprime-se. Deprime. Então, é uma profissão que ou você se liga mesmo, ou então... Eu não quero errar, mas acredito que tenha sido Fernanda Montenegro que falou. Se você acha que você pode fazer qualquer outra coisa que não seja arte, você não é para arte. E eu acho que a gente é assim, a gente pensa, eu até posso fazer, mas eu não quero, não. Eu quero viver disso, com isso, para isso, bebendo, comendo, vivendo isso. Vou te contar, teve um pedaço da minha vida que eu acabei entrando no mercado de capitais. A gente vai fazendo outras coisas. Eu fui gerente geral da caderneta de poupança Delfim. Olha, outro dia isso. Delfim Neto? Não era do Delfim Neto. Era de outro Delfim? Não. Do Ronald Guimarães Leves, um tremendo do empresário. Cara, atenção. Ronald Guimarães Leves. Esse eu vou render homenagem até quando eu puder. Esse cara foi muito meu amigo. Se ele não foi seu, não foi dele, ele foi muito meu amigo e eu vou render sempre homenagem a ele. Bom, mas aí eu fiquei durante alguns anos fazendo caderneta de poupança. Até o dia que, eu já contei essa história, vou encurtar, o Chico disse, vem trabalhar, Nossa, volta comigo aqui. Que triste. Foi quando surgiu o Geraldo.
exagerada. Então... Eu tenho uma imagem desse homem quando a gente estava fazendo uma novela chamada Apocalipse na Record. Eu atazanava ele o tempo todo. Faz pra mim, faz. E ele tá lá, tem várias. Eu treino aí no celular, depois se quiser incluir aqui, eu tenho dinheiro. Não, aquilo deve ter sido assim... Deve ter sido, não, com certeza foi algo surreal de se viver, uma coisa que todos aqueles que estavam lá têm como carinho e lembrança algo espetacular. Dos comerciais você passou para a novela? Dos comerciais, já divorciada, com a filha em São Paulo, porque aí, né, pus debaixo do braço e levei. Valentina tinha 7 anos. Fui morar num flat, continuar fazendo as minhas propagandas, e aí... Em São Paulo, isso? Em São Paulo. E aí... Ai, gente, é muito engraçada essa história. Será que eu conto? Lógico. E aí, que eu fazia terapia em Brasília. Terapia mesmo, psicanálise. E sempre falando do desejo de ser atriz, não sei o quê. Meu terapeuta não aguentava mais. Aí ele falou assim, ai, Adriana, olha só. Eu tenho como paciente uma pessoa muito influente numa outra emissora. Pode falar emissora também? Pode. Tá. Uma rede Band. E ele é da Band. Quando tiver alguma coisa de teledramaturgia, eu vou tentar apresentar a vocês, quem sabe. Falei, imagina. Bem, foi assim que aconteceu. Ele já não se consultava mais com esse meu médico, nem eu. Mas ele fez essa gentileza, nos reuniu em Brasília, dentro da Band. Isso lá em Brasília. Eu voltei para poder encontrar esse homem, né, que era vice-presidente. E eu tinha feito um piloto de um programa de saúde, na área de saúde. Porque minha família toda era de saúde, foi a ideia que eu tive. A gente colocou lá a fita VHS. Entreguei a idade. Aí ele falou assim, comigo, com o meu terapeuta e o terapeuta dele também, você quer assistir? E falou, olha, o programa é muito ruim, mas você é muito melhor do que o teu programa. Quando tiver alguma coisa, se a Band for produzir alguma coisa, eu dou um jeito de você conhecer a equipe e tudo mais. E foi assim que aconteceu. Quando a Band fez uma novela chamada Floribela, que era um modelo argentino, se eu não estiver enganada, e foi um dos poucos novelas que a Band fez, e que dava muito, acho que era 8, 7, 8 para a Band, é uma coisa enorme. Era infanto-juvenil, e eu conheci o Sacha. Então, o Sacha era o diretor da novela. Fui apresentada a ele. Aliás, ele diz que ele recebeu ordens de pelo menos tomar um café comigo e ver se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer na novela e tal. E foi assim que eu comecei. Fiz uma ponta da ponta nessa novela Floribela, que foi delicioso. E trabalhava com a Suzy Rego. Suzy Rego? Imagina, começar com Suzy Rego. Deliciosa, maravilhosa. Beijo, Suzy. Beijos, 1000 beijos. Desculpe, eu não trago esse pessoal. São Paulo. São Paulo. Todo mundo em São Paulo. Eu ainda não tenho verba para isso, mas vou arranjar. Vai chamando-nos daqui mesmo, por enquanto. E aí foi minha estreia. Estreiei com Floribela, uma novela de sucesso na Band, com uma equipe maravilhosa. Os atores me acolheram muito bem. Aí ferrou tudo, né? Aí o bichinho picou. Eu falei, aí, agora não tem mais jeito. Tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. E em 2009, 10... E aí você já estava namorando o Sacha? Não. Ainda não. Mas também não demorou muito para namorar ele, não. Né? Teve uma conexão forte. E você conheceu, sabe, né, da capacidade, do ser humano que ele era. E aí depois já morava em São Paulo com a Valentina. Quando apareceu Floribela, fiz Floribela. Da Floribela fui chamada para fazer Amigas e Rivais no SBT, também lá em São Paulo, pelo Rancoleta. Rancoleta era produtor de elenco na época, e aí fiz Amigas e Rivais. E depois a gente veio pro Rio. Aí eu já estava com Sacha e a gente veio pro Rio. Acho que foi isso. Tinha que estar a Valentina aqui para fazer. Era isso mesmo, filha? Como é que foi, filha? Aí eu vim fazer Ribeirão do Tempo. Ribeirão do Tempo já era Globo. Já era Record. Record, tudo certo. Ribeirão do Tempo era Record. Aí fiz Ribeirão do Tempo, morri em Ribeirão do Tempo.
E um mês depois eu estava na primeira da Globo, chamada Passione, que era das 9, e do Silvio de Abreu. Quem dirigia era a Denise Sarraceni. E aí não parei. E aí fui, graças a Deus, emendando uma na outra. Aí eu fiz, né, Band e SBT. E depois Globo Record, fiz HBO, série, fiz Gloob. Gloob é o canal infantil da Globo. Gloob, Gloob. Isso. E quando eles lançaram, eles fizeram 2 séries. Uma tá no ar até hoje, Detetives do Prédio Azul. Vai mudando o elenco. A Tâmara Taxmas trabalhou... Isso, foi no primeiro. Isso. No primeiro. Aliás, Tâmara, vou te esperar aqui, hein? Tâmara é gente... Eu adoro a Tâmara. Agora a Tâmara é uma personalidade forte. É uma personalidade. Mas é uma beleza de pessoa. Então. E aí, fiz 4 anos de Gloob. Fazia uma série infanto-juvenil chamada Gabi Estrela. Você foi Prédio Azul, né? O Detetives do Prédio Azul eu não fiz. Não, eu acho que como a menina Aline Sintra, tem uma agência de crianças, entendeu? Ela batendo um papo com a Caixinha, eu acho que eu fiz uma ponta. Foi? Porque você sabe que eu não ligo para esse negócio. É uma ponta. Se eu tenho que entrar fazer assim, eu entro, faço assim. Claro. Não, Caixinha, você tem que, como foi o Apocalipse, papel enorme, eu também faço. Então eu acho que eu trabalhei no Gloob, sei lá. Gloob. E eles estavam começando e Gabi Estrela fez muito sucesso. Foram 3 anos de Gabi Estrela. E depois a gente fez o longa da Gabi Estrela. Só que todo mundo hoje, que eram crianças de 8, 9, 10 anos, é tudo na faculdade, né? Tá todo mundo na faculdade, quem já não formou, deve ter gente casando. E então eu fiquei nesse vício delicioso da arte. Fiz peça em Brasília com o Roberto Bom Tempo, que depois fui trabalhar com ele em Malhação, na Globo, e também na Record. Bom Tempo. É incrível isso que é muito gostoso na nossa profissão também. Como os amigos a gente vai reencontrando, né? A gente pode fazer um projeto hoje, daqui 10 anos você encontra aquela pessoa em outro projeto, ainda melhor, ainda mais gostoso. O Bom Tempo é marido da... Miriam Freeland. Eu dizia que fizeram o mesmo que você fez com Sacha. Ai, esqueci. Do Nasce Coqueiro. Ai, meu pai. O da Itália. Poder Paralelo. Maravilhosa aquela novela. Sabe que até hoje... As pessoas falam. E eu falo com a direção Falava, agora nem, como eu também não estou lá, eu falava, repete essa novela é maravilhosa. Foi maravilhosa. Eles não repetem a novela. Poder Paralelo foi um marco. Pois é. Foi um marco. Pois é. E aí eu fiz uma peça com Bom Tempo em Brasília, que ele fazia o Raul Seixas. Ele faz o Raul Seixas. Ele é apaixonado no Raul Seixas. Ele faz bem. E depois, olha é o que eu estava falando agora, a vida é muito doida. A Regina Sampaio, que é a mãe do Bom Tempo, era minha sogra em Gabi Estrela. O mundo é redondinho, né? Ela foi minha sogra por 4 anos. O pessoal diz assim, esse mundo é muito pequeno. E eu digo, e mal frequentado. Eu brincava muito com a Miriam Freeland. Eu digo, com você só tem Bom Tempo, né? É por aí. Eu trabalhei com a Miriam em 2 novelas, se não me engano. Poder Paralelo. Não, ela não fez Poder Paralelo. Não. Fez sim. Não fez, não. Eu fiz a primeira novela que eu trabalhei na Record. Meu Deus do céu. Eu fazia um delegado, não sei o que lá. Ela trabalhou também. E depois eu trabalhei com ela em Terra Prometida. Tá. Quando eu fiz o dono daquela cantina, daquele estábulo onde tinha as meninas de aluguel. As meninas de aluguel, tão fofo. E o Leonardo Franco, que já esteve aqui, ele era o general. Eu imagino o Leonardo grandão e eu pequeno. Ele era o general que ia lá e a amante dele era... Ele era tarado pela Miriam. Entendi.
Entendi. E é isso, aí fui fazendo. Já foram algumas, eu acho que 11, 12 Nossa. novelas. Fiz uma série na HBO em inglês. Você falando desses idiomas todos, seria facilidade, Ai, né? pois é, adoraria fazer alguma coisa na França, que É. mando bem no francês, falo direitinho, menino. Je ne parle pas. Moi, je parle très bien parce que j'ai vécu là-bas et mon mari était français. Je ne parle très bien parce que je ne suis un bon élève. Mas je parle e entendo quelque chose. Ah, tu Tá parles vendo? quand même, c'est très É. bien. Não, até aí só. Só acabou, né? Aquela coisa ensaiadinha. Eu tinha um professor de francês no Colégio Militar, Coronel Kisses. Kisses. Falar nisso, você soube que a Cássia Kiss, entendeu? Não sei o que houve. Parece que teve um parente da cara Kiss também. Casou com o filho da Johnny Fonda. E aí ficou Kisses Fonda. Eu sabia que vinha alguma coisa assim. Eu fiquei só esperando. Não, ele vai brincar com isso. Ele não passa. Cassinha, não passa. A Cássia eu estou esperando aqui também. Meu amor. A Cássia Kiss, eu trabalhei com ela num programa que era meu, na TV Educativa. É um programinha muito gostoso chamado Bazar Tem Tudo. É uma base de humor. O humor tem uma base assim. Tem um central e o que em volta. Tá. Escolinha, Sim, a praça. sim. Tá entendendo? E aí eu bolei um Bazar Tem Tudo. Como era um Bazar Tem Tudo, tinha tudo. Então, se tinha tudo, qualquer um pode ir. Erasmo Carlos, coitadinho, não está aqui. Ele ia lá para saber se tinha disco. Tá, qualquer um. Genial. Chamava-se. E eu tinha uma secretária sempre meia louca, que usava, ela tinha sempre 2 guarda-chuvas. Um que não abria e outro que não fechava. De quem foi essa ideia? Minha. Jura? É eu que escrevia. Então, o guarda-chuva que não abria era para dias que não estava chovendo. Não é o guarda-chuva que não fechava. E ela trabalhou comigo. E essas coisas que a gente vai fazendo na nossa vida, né? E vai gostando, vai guardando. Com 64 anos. Você tem quanto tempo de carreira? Putz, vamos lá. Bem menos, né, Castrinho? Graças a Deus. Graças a Deus. Contando desde a primeira vez que eu fiz alguma coisa, contando... É que você se profissionalizou. Do meu DRT. 20. Deve ter, então, uns 25, contando tudo. Tá? Talvez. Talvez não chegue a 25, não. Talvez não chegue a 25, vamos dizer aí 22. Na Globo você fez o quê? Comecei com Passione, das 9, depois eu fiz Alto Astral, que era das 7, do Daniel Ortiz. Depois eu fiz Haja Coração. Topíssima é na Record. Malhação fiz 2. Teve mais, mas eu não lembro. Mas você trabalhou bastante, graças a Deus. Graças a Deus. Outro dia, um beijo, minha Esther linda. O meu fã-clube me fez uma montagem com tudo, aquela capa de cada novela. E eles fizeram. E é impressionante, né? Como a gente... primeiro que eles são os queridos e eles sabem da nossa vida melhor do que a gente. E tem coisas que eu preciso ligar para eles e falar, gente, como é que eu me chamava em tal produto? Ai, nananã. E aí ela fez para mim a coisa mais linda, ela fez de todas as novelas que eu tinha feito. Eu falei, nossa, aquele beijo na Globo. Foram alguns, viu? Algumas. Isso tudo você estava casada com o Sacha? Isso. O Sacha... Ou já viúva. Pois é. Ou já viúva. O Sacha foi em 2000 Ele tem 7 anos que ele faleceu, 2016. 2016. Dia 12 de setembro de 2016. Um tremendo diretor que a Globo teve, junto com vários outros maravilhosos. Um ser humano muito especial. Não, para aturar você tinha que ser muito... Tinha que ser, querido. Tinha que ser. E eu tenho uma alegria muito grande nisso aqui, que assim, a Valentina não é filha biológica dele. Mas loira de olho azul igual ele, apaixonada também pela arte e por ele.
E ele, quando morreu, ela estava estreando em Malhação. Olha. Ele chegou a vê-la no ar 3 ou 4 dias. Alguns dias. Mas eu lembro de mostrar para ele no celular a cena... Sabe aquela coisa que a gente fala? A apresentação do personagem, né? A cena de apresentação da personagem dela. Aquele olho brilhou porque essa alegria a gente teve, né? De ver ele viu a loira estreando. Então, ele morreu em 16, já tem 7 anos. Algumas eu fiz com ele ainda vivo, mas esse caminho todo ele não seguiu. Tá lá, seguindo. Tá lá, lógico. Eu acredito. Não, eu acredito também acredito. Eu acredito. Eu acredito que exista um Deus. Eu acredito que Jesus foi um cara, eu digo para todo pastor, um cara do cacete. Falando sério, cara. Veja bem, Jesus tinha gente que acompanhava ele em tudo que era lugar. Sim. Ele movia multidões. Se ele não fosse um cara com empatia, com certeza, nem um cara alegre, não faria, meu Deus do céu. Eu acho que tem sempre aquela... É porque tem aquela liturgia do cara sério. O Jesus devia ser mó barato. Devia ser mó barato, né? Tá entendendo? Arrastou multidões. Pois é. Um popstar. Ele era um cara assim. Popstar. E um cara macho. Porque na hora de dizer, olha, bota aí, crucifica. Ele chorou e tudo, lógico, a dor física. Mas ele era um cara que dizia, não, eu estou aqui para isso, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu frequento uma igreja aqui na Barra, uma igreja evangélica, chamada Atitude. Eu, quando posso, ou quando quero, também não vou dizer, não, quando eu posso, quando eu digo que eu não quero. Eu vou ao tudo culto. Bem, né? Eu vou ao tudo culto. Bem. Certo. Mas eu gosto de muito dia, durante a semana, às vezes eu vou a semana toda, tem uma salinha lá de oração. Eu entro, tem aquela cruz bonita, eu sento, fico ali batendo um papo. Dá uma paz para você? Fico batendo um papo. Eu não sei, quer dizer, eu não escuto ele, mas tenho certeza que ele me está escuta. te ouvindo. Né? Essa fé é importante na vida, né? Ter fé. Eu sou assim, eu digo para todo mundo que hoje, para mim, é amor, humor, fé, amor, humor e liberdade. Delícia, amor. Isso que eu... Isso que te rege. É que me rege. É isso tá que entendendo? te rege. Tem meus filhos, que cada um tem a vida dele. Eu quando eu digo não me meto, não é que eu tenho sempre uma preocupação com aquelas coisas. Claro. Mas eles estão... Andréia, você conhece. Aquela figura, né? Andréia é uma deliciosa. Estão há 30 anos juntos. Aí eu vou dizer que ela é guerreira. Muito guerreira. Por quê? 30 anos com você, Castrinho. Se você não sabe o que sou eu sou ótimo. Ora... O Castrinho é uma alegria. A gente nos estúdios, a gente sabe quando o Castrinho tá. Porque ele vai andando pelos corredores, você já vê a galera gargalhando, você fala, Castrinho chegou e já tá contando piada e todo mundo vai acompanhando. É uma alegria mesmo. Foi mesmo, a gente não ia falar em Apocalipse, olha só. Não pode não falar. Pois é. Que novela, né? Que beleza. Você sabe que a Beth Zalkman, querida, tá fazendo um sucesso danado. Já assisti a peça dela. Eu ainda Helena não fui. Blavatsky. Ainda não fui. Já assisti. Ela reverencio porque ela é uma atriz sensacional. É aquilo, tem certo, eu vou dizer aqui, até usar você também. Tem certas pessoas que não tiveram oportunidade na Globo. A Globo tinha uma coisa, agora não tanto, mas tinha uma coisa interessante. A Globo pegava um ninguém e fazia virar muito alguém. Principalmente a Globo pegava talento e pronto, arrebentava. Mas tem certas pessoas que não deram essa sorte, aí é sorte. Uma está aqui. Um tremendo talento, mas não deixaram ela crescer. A Beth, não deixaram a Beth crescer.
Eu, dentro da Globo, comandei um programa maravilhoso chamado Balão Mágico. Tá Foi entendendo? mesmo. E depois cortaram minhas asas, não sei porquê. Eu poderia ter continuado com outro programa. São Outro... coisas que acontecem na carreira, né? Muda a direção, a gente cai, muda a produção, a gente cai. Exato. O olhar é diferente naquele momento, a gente pode cair também. Exato. É meio, vai com a onda, com o flow. Mas é isso, a Beth é uma atriz excepcional. Sensacional. O casal que vocês faziam era brilhante, era divertidíssimo. Você vê, eu me orgulho, porque a novela foi elogiada pela alta direção da Record. E está sendo vendido no mundo todo, né? E eu me orgulho porque... Você fez um ortodoxo como ninguém. E aquilo... Tem duas coisas na Record interessantes. Quando o Coqueiro disse que queria me escalar para fazer Poder Paralelo, nem a direção, nem quem escrevia, que era o... Não me lembro. Oh, meu Deus. Eu não fiz, tá, gente? Não, Walter Lima Júnior, não. Não. Quem Walter escrevia? Era o Marcílio, não? Não. Era o... Oh, meu Deus. Você vai me desculpar, depois eu me lembro, hein, você? Isso. Bom, ele também não queria que eu trabalhasse. Não, ninguém te queria. Ninguém me queria. Aí o Coqueiro disse, não, eu vou bancar ele. Ó. E foi sucesso. Foi sucesso. Eu fiz um tipo que foi sucesso. A ponto de um dia, o Gorgulho... Lembra disso, Gorgulho? O Gorgulho me chamou num canto, que nós estávamos gravando. Disse que a gente quer falar contigo. Eu estive na casa do... Do autor, você está tentando Do lembrar? autor, Uma hora vem, uma hora chega. E ele disse, olha, vocês estão tão errados, vocês têm que fazer o que o Castrinho está fazendo. Olha, o autor que não te queria. Que não me queria. É isso que a gente tem que cavar às vezes, né? E tem que se provar. Eu acho que tem isso também na arte, né? Na nossa profissão. Cada projeto novo, a gente tem esse desafio delicioso, Exato. Mas a gente tem que se provar. Exatamente. É mais uma prova. Eu tive isso, o Dodô Brandão. Dodô Brandão me telefonou, disse, quero que você faça um teste. Eu disse, Dodô... Castrinho. Hoje? Não. Dodô, não faz isso comigo. Castrinho, é você, mas ninguém está acreditando, bicho. Eles não viram A Ostra e o Vento, que foi um filme que eu fiz. Claro. Eles não viram, é você. Faz para mim, eu estou te pedindo, por favor. Aí você foi... Aí eu fiz o teste. Dia seguinte, eu falei, porra, era você. E aí você estava falando da sorte, alguém que acreditou em você, Exato. Que lembrou, falou, insistiu e te fez fazer um teste. E eu comecei fazendo uma olhação. Era eu, a Lavrinha Valazak e o Cécio Thierry. Mas eu tive um problema lá com a Globo, com a diretora. Passou. Deixa pra entendeu? lá. Mas sabe, então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que empurram ou para frente ou para trás. Eu fiz humor o tempo todo. Acabou o humor lá atrás, eu fui para novela. Eu fiz algumas novelas. Eu sei. Entendeu? Essa Apocalipse foi muito bem feita. Depois você fez outra com a Beth. Fiz, que era Amor Sem Igual. Nós fazíamos... Tinha um asilo, uma coisa assim, não era? Um asilo, eu dava em cima das velhas do asilo. Era muito boa. Muito bom. E nessa Apocalipse, por exemplo, eu já estava com 70 anos, eu tive que fazer um cara com 50. Porque tem uma passagem de tempo. Passagem de tempo. E aí eu fui me lembrar como é que era o meu gestual, como é que eu falava. Como é que você se portava, aí como é que era a sua voz. Pegar pessoas com 50 Mas não é anos. mágico, não é delicioso? É uma delícia isso. Como é gostosa a nossa profissão. Que ofício interessante e ele nos alimenta. Muito. Muito. É visceral, ele nos alimenta. Eu não sei se eu conseguiria... Tudo a gente consegue, bobagem. Tudo a gente consegue nessa vida. Mas eu não quero ter que conseguir ficar sem isso. Eu quero continuar na arte. Eu quero fazer até não aguentar, não decorar mais. Agora eu fiz Reis e eu nunca tinha trabalhado com Petrônio. Meu Deus! Fiz a esposa de Davi, a Mical, e o Petrônio era Davi. E eu estava muito nervosa e ele me recebeu extremamente bem.
Aliás, tem isso que é muito especial na Record. Vamos falar isso agora aqui? Uhum. Como os atores lá têm um ego controlado e que não tem aquela empáfia e que todo mundo é bem recebido e que todo mundo tem uma troca e tá todo mundo... Eu acho isso muito especial na Record. Eu até levo uma certa vantagem pelo tempo de carreira e pela idade, porque existe realmente um respeito, né? Claro, mas... Aí me chamam de mestre, que mestre? Mas é sim. Agora, eu acho que o que a gente conseguiu na Record, nessa camaradagem que tem lá, é difícil encontrar em outro lugar. Mas eu tenho a impressão que a Record toda hora muda um pouco. Agora não é mais a produtora que era. Primeiro eles produziam, aí botaram uma produtora. Mas você sabe que isso é o futuro, né? Você vê Portugal, as emissoras não produzem, elas compram um produto pronto. Exato, mas produtoras. Mas a Record agora está produzindo. Ela que está produzindo. Eu não sei, eu escutei falar. Ela que está produzindo. Eu não sei te dizer, mas eu acho que a coisa de terceirizar não prejudica em nada, não. Eu acho que é uma vertente futura. Lógico, é uma vertente futura. Por isso é que eu estou dizendo. Parece que agora resolveram. E eles investem muito nesse conceito da Bíblia, né? E são novelas grandiosas. Eu tenho uma tese, eu às vezes repito aqui, não sei se eu vou ser cansativo. Por exemplo, eu acho que o que aconteceu na televisão nossa é que a técnica teve um escalonamento, uma melhora brutal. A técnica teve um futuro, que o futuro foi ontem. Isso. Entendeu? Então, eles se preocuparam e se preocupam ainda hoje muito com a técnica. E o conteúdo ficou um pouco... É porque eu acho... Eu estou super entendendo o que você quer dizer. Eu acho que é a coisa da indústria, né? Televisão é uma indústria, a gente esquece disso. Como a gente trabalha com arte, a gente quer a minúcia, a gente quer o cuidado, é o nosso olhar ator. Mas você tem que lembrar que aquilo ali é uma indústria e que o capítulo tem que ir pro ar. E que aquilo tem... As 32 cenas do dia tem que ser gravadas sim. E aí a toque de caixa, que não é o que a gente gostaria, né? Lógico. Olha, eu preciso agora de uma concentração, eu preciso agora de um silêncio. Não dá tempo, filha. A gente tem que fazer ainda mais 31. A gente ainda tá na primeira do dia. Vamos. Atrás de você, bonita, tem vários. Então, é uma indústria que tem que produzir. O Sacha morreu numa segunda-feira. A Valentina estava gravando na quarta e eu na sexta. Show must go on, né? The show must go on. Como é que você fala assim, não, quando a pessoa for ligar a televisão vai estar lá, então essa aqui não veio por conta disso, esse aqui faltou por conta daquilo, aí hoje o capítulo está só metade. Não existe. Você tem que fazer. Eu tenho um acontecimento gozado, eu não me lembro com quem foi. Um ator novo disse, então eu preciso de... Ele ia fazer uma cena mais pesada, eu disse, eu preciso de 15 minutos para me concentrar. Coitado. E alguém virou e disse, amigo, emoção você traz de casa. Pô. É bem por aí. Não é? É bem por aí. Infelizmente. Seria ótimo se a gente tivesse esse nosso tempo. Não tem. Não tem. Gente, televisão são muitas cenas por dia, são muitos atores em cena. E assim, no mesmo estúdio que você está gravando uma cena dramática difícil de um estupro, vem um romance gostoso depois. E a mesma equipe troca de roupa, troca de maquiagem. E vamos embora. E vamos embora. Nossa. Ai, que saudade. É muito bom. É uma adrenalina muito boa. Eu gostar, não. Eu amo. Eu amo isso. É muito gostoso. É assim, a gente fica viciado mesmo. Viciado. E vai pra casa e lê, estuda, e decora, e vai dormir, e acorda, corre pra lá e faz cabelo. E eu sempre tive uma facilidade muito grande. Pra decorar. Você lembra que eu chegava lá? É verdade, e pegava você consegue. Pegava o texto. Você já reparou como também vai na prática? Quando a gente começa a novela, a gente tá num ritmo. E à medida que os capítulos vão caminhando, a gente vai ficando com mais facilidade. Porque você vai conhecendo a sua personagem. Exatamente. Você já sabe o que vai acontecer ali, você já meio que interioriza. É muito gostoso isso. O meu problema,
não foi meu problema. O que eu me modificar, porque eu sou caqueiro, né? Eu sou caqueiro. E o meu problema com as... Explica o que é ser caqueiro. Caco é você botar talvez uma frase, uma palavra... No meio de uma coisa escrita, você cria o que você quer falar. O que não estava escrito. Isso é colocar um caco. Colocar um caco. E aí, nas novelas bíblicas... Não dá. Não dá para você botar caco. Você vai falar que, Moisés... Não dá. E aí sim eu tive que botar a cabeça no lugar, sim, porque eu decorava mas sim, aí... Não, as bíblicas não. A gente tem que ser fiel ao texto. E a novela bíblica é uma novela que a TV Record tem muita coragem de botar. Eu vou dizer por quê. Não é uma novela comercial. Você não tem merchan. O que é merchan, Adriana? Merchan são as propagandas que acontecem durante a gravação. Um refrigerante aqui, uma roupa a colar, e aí todo mundo ganha com aquele celular que entra em cena. Você já imaginou Moisés tomando Coca-Cola? Né? Não pode. Telefone... Aí! Rei Davi! Rei Davi! Ligação pro senhor! Quer dizer, tem essas coisas. Eles fazem a novela sem merchan. Triana. Fala, meu amor. Eu vou molhar mais Você uma vai vez molhar mais um biscoitinho? Porque olhando para você me dá vontade de, entendeu? André, eu não tenho nada com isso, tá? Nada com isso. Molhar o biscoito. Molha o seu biscoito aí. Menina. Fala. Menina, foi bom. Mas você para mim, imagina, você é de 1969. 69, vou fazer 54 dia 19 de dezembro. Vocês podem mandar todos os presentes aqui pro estúdio e o Castrinho depois me entrega. 19? 19 de dezembro, faço 54 anos. 54 anos. É garota. Carinha de... Não. Você é uma mulher. Você sabe que você tem tem charme. Eu acho que o que interessa na mulher... Eu, às vezes, digo assim, mulher é linda, mas não sabe pisar. Sabe? Eu acho que é um conjunto. Conjunto. E você tem esse conjunto. Muito obrigada. Mas é verdade. Obrigada. Se não fosse a Andréia, eu até namorava sua filha. Minha filha namora apaixonada, eu também namoro e estou apaixonada. É linda, eu vou trazer. A Valentina é muito linda. Muito linda. Meu namorado também é muito lindo. Não sou chegado. Não gosta? Não sou chegado. Tem uns olhos azuis que você não tem noção. Você é chegado a um olhinho azul, né? Eu gosto. Você sabe, então, olha agora. Tá acabando, né? Tem que ser rapidinho. Vamos lá. Eu era muito pequena, eu tinha duas vontades. Fazer televisão e ter uma filha de olho claro. Então, pra ter uma filha de olho claro, eu falava pra minha mãe, eu vou ter que casar com um homem de olho claro, né, mãe? Isso muito pequena. E aí, o meu primeiro marido tinha olho claro, nós não tivemos os filhos, nenhum. Mas o pai da Valentina não tem olho claro. E ela tem uma butuca que vocês não têm noção. Azul. E quando a Valentina nasceu, me colocaram a Valentina no colo, não tô sabendo de nada. A Valentina simplesmente abre o olhinho e olha pra mim. Castrinho, eu fiz assim... Eu não queria acreditar. Que eram umas butucas me olhando. Falei nada pra ninguém. Chegaram, né? Meus pais chegaram, tarará. Entreguei pra minha mãe. Aí minha mãe pegou, a Valentina abriu os olhos da minha mãe. Aí eu... A gente não conseguia falar e as duas pensando... E aí aquelas butuconas. Minha família, a minha mãe tinha um olho, minha avó é descendente de alemão, né? E eu tenho olho claro. Sim, você tem olho claro. E a minha filha, Adriana, tem duas butucas azuis, que é maluco. Eu também tenho essa sorte, filhota com butucas. É isso aí. E, meus amigos, eu estava aqui, sabe, me deliciando com esse papo, que eu sei que vocês gostaram também. Tá na hora da gente. Não, tá na hora. A gente vai encerrar porque... Também a gente tem mais o que fazer agora. Né? Entendeu? E dizer o seguinte para vocês. Vocês estão conhecendo uma atriz que tem ainda um caminho enorme pela frente. Ela é maravilhosa, tem um talento maravilhoso e, além disso tudo, é minha amiga. Pronto. Obrigada.
Muito obrigada. Delícia de papo. Gostou? Uma E você que gostosura. estava com dúvida, né? Não, mas a gente... Agora que nós vamos entrar nessa seara... Obrigada, meu lindo. Foi um prazer. Sucesso. Leva um beijo pra Butuca Azul. Eu levo. Tá entendendo? Eu levo. Só pra ela. Só pra ela. Pra ele, não. Não, pra ele tá não. Tá bom. E a gente vai se ver futuramente. Se Deus quiser. Beijo. Beijo. Obrigado Tchau, a vocês. Gente, foi um prazer. Molhando Biscoito.